Querido professor, a inteligência artificial nunca vai substituir o bom professor. Ela vai ser sempre uma grande aliada. E a tendência de hoje por diante é de ser a principal aliada do bom professor. Vamos continuar nos divertindo aqui com o ChatGPT, conversando com a IA, com a inteligência artificial. Confira aqui na tela. Eu vou fazer 3 perguntinhas. Já está pensada aqui e vou apenas digitar. Primeira perguntinha que vou fazer aqui para o nosso humanoide, para o nosso robô, que não é apenas um robô. Tem emoção aqui por trás na conversa com esse danado. Primeira pergunta. Você poderia elaborar um plano de aula de 50 minutos sobre a revolução digital para os alunos do primeiro ano do ensino médio? Você poderia elaborar um plano de aula de 50 minutos sobre a revolução digital para os alunos do primeiro ano do ensino médio? Vamos ver que resposta ele vai nos dar. Confira, olha porque ela é uma grande aliada nossa. Claro, aqui está um plano de aula de 50 minutos sobre revolução digital para alunos do primeiro ano do ensino médio. Primeiro, apresentação 5 minutos. Apresentar o assunto da aula como revolução digital e o que será abordado durante a aula. Segundo, o que é revolução digital em 10 minutos. Explicar em 10 minutos o conceito de revolução digital e por que é importante para o mundo atual. Destacar as principais tecnologias envolvidas, como internet, dispositivos móveis e inteligência artificial. Terceiro, impactos da revolução digital na sociedade. Conversar em 15 minutos na aula. Discutir como a revolução digital mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Da tecnologia em 15 minutos. Veja, apresentação, o que é, conceito, impactos, aplicações. Primeiro, em 15 minutos conversar, apresentar exemplos de como a tecnologia está sendo aplicada em áreas como saúde, transporte, entre outras. Discutir a importância da tecnologia na melhoria da qualidade de vida e resolução de problemas sociais. Desenvolver uma reflexão sobre o futuro da tecnologia e seu impacto na sociedade. Por último, quinto ponto, em 5 minutos. Veja que a IA aqui dividiu o tempo de acordo com os temas aqui abordados. Primeiro, a apresentação. Segundo, o que é, conceito, o impacto, a aplicação e agora a conclusão. Em 5 minutos, fazer o quê? Resumir as principais informações apresentadas durante a aula. Enfatizar a importância de estar atento às mudanças tecnológicas e suas consequências. OBS. É importante lembrar que este é apenas um plano sugestivo e que o conteúdo e dinâmica da aula podem ser adaptados de acordo com as necessidades e interesses dos alunos. Além dele apresentar essa proposta, ele dá esse alerta para o professor. Ou seja, aqui é uma sugestão minha. O professor é você. Você tem que levar em conta o contexto. Quem são esses alunos? Em que contexto eles vivem? Eles vivem no centro de Nova York ou eles vivem no sítio Bartolomeu, município do VMV, interior do estado, no
no contexto de Nordeste do Brasil. Então aí é papel nosso, papel do professor. Essa foi a primeira pergunta, mas eu quero mais da IA. A segunda pergunta, esteja atento aqui, professor. Eu usei aqui Revolução Digital, mas você pode perguntar sobre Revolução Francesa, sobre células tal, sobre fotossíntese, me prepare um plano de aula sobre o uso de crase, sobre qualquer tema debaixo desse céu. Ele vai lhe ajudar, tá certo? No mesmo, focado aqui no mesmo tema, a pergunta que eu fiz. Veja só a pergunta, confira, veja que mudança vai ter fazendo a pergunta sobre o mesmo tema, porém com um interesse já diferente, outro interesse do professor. Estou sendo educado aqui, eu poderia, né? Elaborar um plano de aula bem objetivo. Veja que eu já estou especificando, bem objetivo e lúdico, com duração de 40 minutos, diminuir a aula aqui em 10 minutos, para falar sobre a revolução digital aos estudantes da educação básica. Eu não especifiquei dessa vez o ano. Aos estudantes da educação básica. Então a pergunta aqui, poderia elaborar um plano de aula bem objetivo e lúdico, com duração de 40 minutos, para falar... Eu poderia ainda, bem objetivo e lúdico, aplicando as metodologias ativas, com duração de 40 minutos, para falar sobre a revolução digital aos estudantes da educação básica. Vamos ver o que é que o nosso irmãozinho, que sugestão ele vai me dar. Tá certo? Claro, olha aí, claro, aqui está o plano de aula lúdico objetivo, aplicando a metodologia com duração de 40 minutos para falar sobre revolução digital para estudantes de educação básica. Aquecimento, veja a linguagem aí, 5 minutos. Jogo de perguntas e respostas sobre tecnologia para verificar o conhecimento prévio dos alunos. Introdução, 5 minutos. Apresentar a ideia da aula sobre revolução digital e sua importância. Distribuir papel e canetas para os alunos para que possam anotar as informações importantes. Terceiro, atividade de grupo, 15 minutos. Dividir a turma em pequenos grupos e distribuir cartões com as palavras internet, celular e inteligência artificial. Cada grupo deve pensar um exemplo de como essas tecnologias impactam nossas vidas e registrar os seus papéis. Ao final da atividade, cada grupo apresenta suas descobertas para a turma. Quarto ponto, que é o penúltimo, roda de conversa. Depois da atividade de grupo, roda de conversa. E o que fazer nessa roda de conversa? Iniciar uma roda de conversa com a turma discutindo o impacto da tecnologia em nossas vidas, trabalho e sociedade. Fazer perguntas abertas como: o que vocês acham que seria diferente sem a tecnologia? Ou vocês acreditam que a tecnologia é boa ou ruim para nós? Enfatizar a importância de se usar a tecnologia de forma consciente e responsável. Conclusão, 5 minutos. Resumir os principais pontos discutidos na roda de conversa, enfatizar a importância de estarmos atentos ao impacto da tecnologia em nossas vidas e na sociedade, fazer uma reflexão sobre o papel da tecnologia no futuro. Observação aqui da nossa IA, da nossa humanoide. É importante lembrar que este é apenas um plano sugestivo e que o conteúdo e dinâmica da aula
podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e interesses dos alunos. Falar de internet para alguém que mora lá em São Francisco, na Califórnia, no Silicon Valley, né, na meca da revolução digital, é uma coisa. Falar de revolução digital para a galera lá no interior da Amazonas ou do interior de um sítio, numa cidade onde tem internet, mas não com a mesma qualidade, é outra coisa. Ou seja, a fala muda, né, dependendo do contexto. E essa observação é muito importante. Tá certo? Então, veja, a IA nunca vai substituir o bom professor. O bom professor. Mas será a sua maior aliada. Última perguntinha, ainda neste mesmo tema, só que agora falando de revolução digital para criança. O que é que vai mudar, né? O que é que vai mudar? Como a pergunta que vou fazer? Como falar com uma linguagem simples e encantadora? Como falar com uma linguagem simples e encantadora sobre a revolução digital para crianças de 10 anos de idade. 10 anos de idade. Como falar com uma linguagem simples e encantadora sobre a revolução digital para as crianças de 10 anos de idade? O que é que ele vai me sugerir? O que é que de novidade aqui vai ter? Aqui estão algumas sugestões para falar sobre revolução digital para crianças de 10 anos de idade, usando uma linguagem simples. Primeiro, use analogias. Crianças desta idade são muito visuais e tendem a se lembrar de imagens. Use analogias simples e divertidas para explicar conceitos complexos. Por exemplo, você pode comparar a internet a uma grande biblioteca virtual que pode ser acessada a qualquer hora. Para nós aí, galera, para nós estudantes. Ilustrações. Use ilustrações para ajudar a explicar conceitos complexos de uma forma visual e atraente. Por exemplo, você pode mostrar como a tecnologia permite que as pessoas se comuniquem com amigos e familiares que moram longe. Terceiro, histórias. As histórias são uma ótima maneira de ensinar conceitos e ajudar as crianças a se envolver com o assunto. Você pode contar histórias sobre a tecnologia, como a tecnologia mudou a forma como as pessoas vivem e trabalham. Quarto, jogos e atividades. Atenção, professor. Aqui eu falei em plano de aula, na questão acima. Aqui eu especifiquei o horário, o tempo, 40 minutos, 50 minutos. Não. Por isso, veja, eu poderia ter resumido, mas aqui, mesmo sem resumir, ele já me deu aqui um pouco os passos que posso trabalhar, as sugestões, lógico. Jogos e atividades. As crianças aprendem melhor quando estão se divertindo, por isso é uma boa ideia incluir jogos e atividades na sua aula. Por exemplo, você pode pedir às crianças para desenhar um futuro tecnológico imaginário. Por último, fale sobre a tecnologia de uma forma positiva. Isso é muito importante. Pena que a maioria de nossos professores fala de forma negativa da internet ou sobre a internet. Isso é fato. Falar de forma positiva. É importante destacar os aspectos positivos da tecnologia, como a facilidade de acesso a informações e a capacidade de se conectar com pessoas ao redor do mundo. Lembre-se, olha aí a observação. Lembre-se que o objetivo é fazer com que as crianças se sintam interessadas e empolgadas pela tecnologia. O objetivo de toda tecnologia é melhorar a vida humana. Agora, se eu uso a tecnologia para outros fins, não vamos culpar a pobrezinha.
O escopo não é esse, o objetivo não foi esse. Então, se você conseguir transmitir a eles o quanto a tecnologia pode ser divertida e útil, eles ficarão animados para aprender mais sobre ela. Gente, esse foi o objetivo desse pequeno vídeo aqui. Continuo me divertindo e eu quero colaborar sempre mais com você, professor, com você, estudante, aprendiz. Por favor, não ignore a inteligência artificial. Até 2022, nós, professores, ainda subestimávamos muito a IA, a inteligência artificial, esse mundo lúdico da rede como principal ecologia de ensino-aprendizagem. 2023 é o ano da virada e você não pode ficar de fora. Conte comigo. Inclusive, penso em mentorias. Eu estou me aprofundando sobre o tema com o objetivo de ajudar meus colegas, aprender com meus colegas e dar uma guinada aí no nosso know-how, no nosso modo de ler, de aprender e de ensinar no mundo online. Valeu, um abraço, nos vemos até breve.